que afeta, então, né, o comportamento do Z efetivo, tá? Isso analisando, por exemplo, pelos elementos da tabela periódica, né? Então, como que é essa variação, digamos assim, do Z efetivo, tá? Para a gente analisar essa variação, né, é importante nós analisarmos duas coisas, né, que vocês vão ver logo numa equação que eu vou mostrar para vocês para o cálculo, né, do Z efetivo, tá? Quais são essas duas coisas? Uma é a carga nuclear total que o elemento ele está fornecendo, né, que o átomo tem, tá? E a outra é essa capacidade, digamos, do átomo efetuar a blindagem, tá? Como que a gente sabe qual átomo, digamos, que blinda mais? Sempre os maiores, né? Porque como a gente viu, à medida que eu vou acrescentando níveis de energia, eu tenho mais elétrons ali na parte interna e são esses elétrons que acabam blindando os externos, né? Então, sempre quando eu tenho uma eletrosfera grande, né, ou à medida que eu vou aumentando essa eletrosfera, o efeito de blindagem ele fica mais intenso. Ao mesmo tempo, né, nós temos que avaliar a questão do número de prótons do elemento. Então, quando nós vamos aumentando esse número de prótons, a carga nuclear total também aumenta. E, obviamente, né, nós vamos ter um aumento, então, do Z efetivo, tá? Então, a gente pode dizer o quê? Que a carga nuclear total aumenta o Z efetivo, né? E que a blindagem, ela diminui o Z efetivo. Tá? Então, vamos pegar essas duas informações e tentar analisar, então, a tabela periódica para ver se a gente descobre quais elementos, né, teriam maior ou menor carga nuclear efetiva. Bom, inicialmente, né, a respeito da variação dessa carga nuclear efetiva ao longo de um período, né? O que é o período? Né, ao longo de uma linha, digamos, na tabela periódica, tá? O que a gente observa? Que esse Z efetivo ele vai aumentar da esquerda para a direita na tabela periódica, tá? Ou seja, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, né, teriam os menores valores de Z efetivo num determinado período, né? E à medida que nós vamos avançando, digamos assim, né, num mesmo período, esse Z efetivo ele vai continuamente aumentando, né? Onde os maiores valores de Z efetivo são encontrados lá, né, nos grupos mais à direita da tabela periódica, né? Ou seja, lá nos gases nobres, tá? Legal, então Z efetivo aumenta da esquerda para a direita, tá? Por que isso acontece? Olha só, tá? Como vocês sabem, o que a gente está fazendo quando nós fazemos esse trajeto? Vejam que nós estamos continuamente aumentando o número de prótons, certo? Ou seja, nós estamos aumentando a carga nuclear total. Estamos aumentando o número de elétrons? Sim. Então a gente poderia pensar, o efeito de blindagem também está aumentando, tá? Mas eu quero que vocês notem que quando nós estamos em um período específico, né? Os elétrons ali que nós chamamos elétrons de caroço, que são aqueles que blindam os de valência, eles não estão sendo alterados. Então, na verdade, o efeito da blindagem ao longo dessa trajetória, ao longo de um período, não vai variar muito. O que vai variar mais? A carga nuclear total, né? Então, a blindagem é pouco afetada, porque o caroço continua o mesmo, só mudou lá os elétrons de valência, né? E, na verdade, quando a gente tem uma camada de valência, por exemplo, né? Os elétrons que estão todos na mesma camada, a blindagem que eles fazem entre si não é muito intensa, tá? Então, por mais que a gente esteja aumentando o número de elétrons, eles não vão se afetar muito. O que mais é afetado são os que estão em níveis e subníveis mais internos. Certo? Então, guardem essa informação inicialmente, tá? Então, aumenta da direita para a esquerda, porque a carga nuclear total está aumentando consideravelmente. A blindagem está aumentando? Sim, mas de uma forma pouco intensa. Por quê? Porque o caroço continuou o mesmo. Agora, eu quero que vocês vão lá para o próximo e vejam que eu coloco para vocês que em um determinado grupo, agora em uma família, eu pego uma coluna e avalio uma coluna daquelas. O que acontece com o Z efetivo? A gente observa que ele aumenta
de cima para baixo. Ou seja, os maiores valores, né, de um determinado grupo serão observados mais abaixo na tabela periódica, tá? Utilizando a mesma analogia ali, né, carga nuclear e blindagem. Se vocês observarem, vamos supor que a gente compare ali, ó, o sódio com o potássio, tá? O que aconteceu quando eu mudei, né, de um nível para o outro? Eu aumentei consideravelmente, né, o número ali de prótons. Ou seja, eu aumentei consideravelmente, nesse caso, né, a carga nuclear total. Então, justifica, né, esse valor estar aumentando para baixo, porque cada vez eu tenho um acréscimo muito grande de prótons, quando eu vou, né, de um nível para o outro dentro de um mesmo grupo. Mas uma questão interessante, né, é que a variação ao longo, por exemplo, de um grupo, ela é menor, ela tem menor intensidade do que a variação que acontece ao longo de um período, né? E aí a gente vai pensar nisso de que jeito, né? Por que varia pouco, né? Por mais que esteja aumentando à medida que eu vou para baixo na tabela periódica, por que essa mudança não é tão intensa, já que o número de prótons está variando bastante de um nível para o outro, né? Num mesmo grupo. Isso acontece porque, da mesma forma que a carga nuclear aumenta quando eu vou para baixo da tabela periódica, a blindagem também aumenta. Então, eu vou, claro, acrescentando prótons, e isso faz com que o Z efetivo aumente, mas ao mesmo tempo eu estou aumentando o número de elétrons, e esses elétrons estão sendo colocados em níveis diferentes de energia, ou seja, níveis superiores. E isso faz com que eu mude, né, a parte ali do caroço. Então, eu estou aumentando, por exemplo, né, os elétrons de caroço, e é esses que blindam, né? Então, a gente teria um efeito de blindagem maior, que é o que faz dar uma reduzidinha no Z efetivo, né? Então, o Z aumenta de cima para baixo? Sim, mas a intensidade é menor, porque a blindagem também está aumentando à medida que eu vou para baixo, tá? Então, isso é algo bem interessante da gente analisar, tá? Então, tem a ver ali com a questão, né, do caroço, por exemplo, do elemento, tá? De modo geral, como que a gente observa, então, né, que os maiores valores de carga nuclear efetiva variam, né, da esquerda, né, para a direita e de cima para baixo, tá? Qual é o menor, no caso, o elemento com menor Z efetivo? É o hidrogênio, até porque é a total, né? Então, teria... Não é nem que é Z efetivo, né? É a carga total mesmo, né? No caso do hidrogênio. Então, o menor ali valor seria para o hidrogênio, que é 1, né? E o maior valor a gente observa aqui embaixo para o radônio, tá? Pela lógica, vocês diriam que é o oganessônio, né? Mas o oganessônio, ele, assim... ele é um elemento sintético, né, que não foi muito tempo que ele foi descoberto, e ele é extremamente instável. Então, ele não dura, por exemplo, muito tempo na natureza depois que ele foi gerado, é alguns microsegundos lá. Então, é super rápido, ele surge e depois ele já se desintegra. Então, muitas das propriedades ainda não foram avaliadas, tá? Então, vamos dizer que o radônio teria o maior valor de Z efetivo, porque ele é dos átomos, assim, que tem, né, dos elementos que tem ali na tabela periódica, ele seria o último aqui, né, mas, né, nesse sentido diagonal, né, que é estável. Qualquer coisa, pensando ali no valor do número atômico do oganessônio, vocês poderiam também fazer o cálculo do Z efetivo e me contar depois, né? Mas a princípio deveria aumentar, tá bom?